Segundo Samuel, aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém? Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Eu vou procurar ser breve, até porque não tenho muito tempo e não quero encerrar tarde. Eu quero começar falando sobre Mical, sobre a maldição da vida dela, por ela ser uma observadora e não participante. Aleluia. E não participante. Nós, os filhos de Deus, não devemos ocupar a posição de observador. Nós precisamos ser participantes. Diga glória a Deus. E ela estava lá no palácio, com as suas mordomias de esposa de rei, filha de rei e esposa de rei, filha do rei Saul e esposa do rei Davi. Então ela tinha muito mordomia, era tratada do bom e do melhor. E Davi, que era um adorador de Deus, aleluia, ele foi buscar a arca, porque eles estavam sem a presença de Deus. aleluia. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E ele foi buscar a arca. E a Bíblia diz também, um texto anterior, que os homens que levavam a arca, a cada 6 passos que eles davam, eram sacrificados ofertas ao Senhor, pela presença de Deus, pela presença da arca. Diga glória a Deus. E ao final, quando estava entrando em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi começou a dançar na presença de Deus, Aleluia. louvar a Deus pela arca. A arca estava recuperada, a presença de Deus estava voltando no meio do seu povo. Diga glória a Deus. Deus está nesse lugar. Quem crê que Deus está nesse lugar, levante as mãos para cima e dá glória a Deus aí. Aleluia. E aí Davi começou a dançar na presença de Deus, e Mical olhou lá na janela e começou a abominá-lo, criticá-lo por aquela atitude de Davi. Então a Bíblia diz que ela foi amaldiçoada por Deus por aquela atitude, por estar no lugar não de alguém participando. Ela, como esposa, com certeza deveria estar lá junto do rei, mas mesmo que não tivesse ido junto, pelo menos quando Davi estava entrando em Jerusalém, ela deveria estar lá junto Aleluia. com ele, louvando, saltando e glorificando o nome do Senhor. Olha aqui, ó. Às vezes, meus irmãos, a posição social, a posição intelectual, a pessoa acaba se blindando e se afastando da presença de Deus. Veja a posição dela: filha de rei, esposa
Certamente ela havia esquecido de Deus, a presença de Deus não estava mais no meio do povo, estava voltando ali com Davi. E ela então se colocou na posição de observadora. Observou o marido, criticou ele e foi amaldiçoada. Aleluia. Ela não participou do louvor. Ela não adorou a Deus. Algumas pessoas chegam depois do louvor, porque não gostam do louvor. Ficam na posição de observador. Eu vou lá, vou observar. Vamos ver como é que é essa igreja. Como é que é o louvor desta igreja? Como é que é a pregação desse pastor? Como é que ele se comporta, se ele tem uma oração forte ou não? Mical deixou de participar do louvor de adoração a Deus e ficou numa posição de observadora, e a maldição pegou ela. Olha aqui no versículo 23. A Bíblia diz o que foi que aconteceu com ela. A pior maldição que poderia acontecer na vida de uma mulher. O sonho de toda mulher desse tempo, até para que ela fosse honrada, ela tinha que ser mãe. E foi exatamente nessa situação que Deus tocou nela, que a maldição pegou ela. Deus veio e pôs o dedo no útero dela, pôs nela um espírito de esterilidade. E a Bíblia diz aqui no 23: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, porque estava numa posição de observadora. Quantas esposas se colocam nesta posição? Fica observando. Eu vou observar o meu marido. Se eu ver que dá certo, Deus. Se eu ver que não dá certo, né? Não fique nessa posição, minha irmã. Pega junto, segura o braço do seu esposo, ajude ele a vencer. Você vai vencer junto em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Uma outra pessoa que eu encontro na Bíblia aqui, que ficou numa posição de observador, e a morte pegou ele, a maldição pegou ele. Vai lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 9. A Bíblia fala sobre o jovem Eutico. Paulo estava pregando e ele sentado numa janela observando, não participando. Pastor, explica melhor esse negócio aí. Não participando. Se ele estivesse participando, assim como você está participando aqui comigo, ligado, estou vendo. Olha, eu não estou ouvindo nem a respiração de vocês. Vocês estão respirando? Certamente ele estava numa posição de observador. Ele não estava nem aí com a palavra. E olha o que aconteceu com ele. Atos 20, versículo 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. O que aconteceu com ele? Morreu. Por quê? Porque estava numa posição de observador.
Ele não estava participando, estava observando. E aí deu sono. Geralmente na igreja acontece isso com algumas pessoas. Quando a pessoa está numa posição de observador, dá sono. A pessoa fica cansada, fica incomodada. Mas quando ela sai da condição de observador e passa a participar da mensagem, a pregar a mensagem junto com o pastor, a graça de Deus, a unção de Deus toma conta da vida dessa pessoa, e quando ela vê o tempo passou, ela está indo para casa abençoada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, bata a palma e glorifica o nome do Senhor. Eu não estou falando de morte natural, eu estou falando de morte espiritual. A pessoa que fica numa posição de observador, ela morre, ela acaba morrendo espiritualmente e fica morta. Pode pregar quem for, pode vir o maior pregador do mundo pregar, não muda nada, não acontece nada. Mas quando a pessoa está numa posição de participante, sabe, ela quer a palavra. Pode uma criança subir no altar e pregar a palavra, e ela vai ser abençoada. Amém? Amém? Amém. Vamos para um outro exemplo. Volta lá em 1 Samuel. Capítulo 1. Quero deixar aqui para você o exemplo de Eli, profeta. Eli estava ali no templo e ele começou a observar a oração de Ana. Escute. 1 Samuel capítulo 1 versículo 9 diz assim: então ele me disse, peço-te. Perdão, eu estou lendo no livro de 2 Samuel. Isso é coisa da idade que começa a ficar. Olha aqui, ó. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Eli estava ali sentado na cadeira dele, numa posição de observador, não de participante, observando. E Ana começou a orar, porque a angústia era muito grande no coração dela. O sonho dela era ser mãe, mas ela era estéril. E ela era uma mulher infeliz. E a infelicidade que estava no coração dela fazia com que ela fosse uma mulher amargurada de coração. E ela foi ao templo fazer a sua oração, falar com Deus. Olha o que diz a Bíblia. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí a Bíblia diz que ela fez um voto. E no versículo 12, a Bíblia diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca.
Até então ele estava observando só a oração dela. Mas daqui a pouco ele começou a observar a boca de Ana. E aí ele cometeu um erro muito grave, e que trouxe uma maldição muito grande na vida dele. Versículo 13: porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele cometeu um erro grave ali, por ser um observador. Ele observou a boca de Ana, que não saía som dela, e ele achou então que ela estava embriagada, e a julgou por isso. Vamos lá, 14: e disse-lhe Eli. Se ele ficasse ainda só observando, mas não foi suficiente, ele precisou julgá-la. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Eli julgou Ana. Por quê? Porque ele estava no lugar de observador, numa posição de observador. Quem sabe se ele estivesse orando junto, quem sabe se ele se aproximasse de Ana e colocasse as mãos sobre ela, orasse por ela. Esse negócio de julgar é muito perigoso, gente. Deus, aleluia. Nós não devemos julgar as pessoas. Quem julga é Deus. Quem julga é Deus. Quer ver coisa terrível falando na área da prosperidade? É quando uma pessoa começa a prosperar e alguém de perto começa a dizer assim: ó, tem coisa errada aí. Ou virou traficante, né? Ou outra coisa, porque as pessoas não entendem que Deus é poderoso para abençoar a vida das pessoas. Aleluia. É verdade, gente. Você sabe que eu estou falando da verdade. Não fique impressionado com isso, né? Está roubando, está isso, está aqui, aquele outro, dá lugar para inveja. Aí passa a julgar as pessoas. Nós não devemos julgar. Aleluia, Pai. Devemos abençoar. Devemos louvar a Deus pela prosperidade de quem está perto da gente. Porque quando eu abençoo alguém, Deus me abençoa. Diga glória a Deus. Olha aqui, meu irmão, nós estamos cercados pela graça de Deus. Deus disse assim: Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Diga glória a Deus. Quando a gente abençoa alguém, quando a gente luta pela vitória de alguém, Deus luta pelas nossas vitórias. Aleluia. Ô Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Glória a Deus, aleluia. E vou amaldiçoar também aqueles que te amaldiçoarem. Aleluia, glória a Deus. Então melhor é abençoar. Diga glória a Deus. Que não pode da mesma fonte sair água salgada e água doce. Ou é água salgada ou é água doce. Então melhor é abençoar. Diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, diga assim: melhor é abençoar do que amaldiçoar. Fala aí, meu irmão, em nome de Jesus. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: não pode sair. Fala aí, olha bem nos olhos dessa pessoa, na bolinha do olho ali. Isso, lá dentro. Diz assim, diga assim: não pode sair.
da mesma fonte, água doce e água salgada. Diga, ou é salgada ou é doce. Diga, ou é bênção ou é maldição. Agora olhe bem dentro dos olhos e diga assim: melhor é abençoado do que amaldiçoado. Aí agora você pode aplaudir a Jesus, porque Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, porque Ele é o nosso Deus. Diga glória a Deus. Amém? É bom pregar, né? Gostou de pregar, não? Hã? Prega aí comigo, diga glória a Deus. Olha o que aconteceu com ele. Vamos ler? Onde é que ele estava sentado? Hã? Numa cadeira. Pois ele caiu da cadeira e morreu. Essa foi a maldição dele. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Não demorou muito, né? Só 2, 3 capítulos. Ele já caiu da cadeira. 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Amém? Amém. Morreu. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Estamos chegando. Chegando a hora da bênção. Diga glória a Deus. Você está sendo abençoado com essa palavra? Hã? Quer que eu pare? Aleluia. Quer que eu pare? Então vai lá. Capítulo 12. João 12, 3. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é forte. Diz a Bíblia assim: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aleluia. Que tremendo que essa mulher fez, hein? Glória a Deus. Pegou tudo de mais precioso que ela tinha para ungir os pés de Jesus. Aleluia. Mas aí tinha lá um rapaz chamado Judas, que era também observador. Esse gostava muito de observar a sacolinha, aonde era colocado o dinheiro de Jesus, da obra de Jesus, do ministério de Jesus. E ele observava, ele era o tesoureiro, ele que comandava o dinheiro, e ele observava, Aleluia. e ficava ali observando. Ele estava numa posição de observador. E ele começou a observar a atitude daquela mulher, e deu um desespero no coração dele, porque ele sabia que aquele perfume era valioso. E ele começou a imaginar: se vendesse esse perfume, dinheirinho bom que ia entrar aí. Ele era observador e ele estava lá naquele momento, poderoso, abençoado. E ele criticou a atitude daquela mulher. Ele criticou. Vamos lá? Glória a Deus.
Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Pobre nada, ele queria dinheiro para ele. Pobre nada. Se ainda fosse para dar dinheiro para os pobres, mas não era. A intenção dele era maligna, era diabólica. Por quê? Porque ele era um observador. A maldição dos observadores estava na vida dele. Levante a sua mão para o alto e diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, porque eu não quero estar na situação, no lugar de observador. Diga: eu quero ser participante da sua palavra, do louvor, da obra do Senhor, dos teus planos, dos teus projetos. Diga assim: meu Deus, faz da minha vida um participante da obra do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí Jesus pegou ele na palavra. Jesus disse: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que se lançava. Disse-lhe, pois, Jesus: deixa para o dia da minha sepultura. Deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aleluia. Meus irmãos, algumas pessoas pensam que é suficiente dar um pedaço de pão para quem está com fome, dar uma ajuda aqui, outra ajuda ali, e não se conscientizam. Eu conheci pessoas que até aceitaram a situação de ser dizimista da igreja, da casa de Deus, mas disseram assim: eu aceito ser dizimista, só que eu mesmo vou investir meu dízimo. Como assim? Eu vou no mercado, vou comprar em cesta básica e vou achar um bairro bem pobre e vou sair distribuindo. Isso não é dízimo. Isso não é ser dizimista. E não foi isso que Deus falou que era para fazer. Deus disse que o dízimo é para trazer na casa do Senhor. Deus disse: para que haja mantimento na minha casa, e aí fazei prova de mim. Aleluia. É na casa do Senhor. Fala aí comigo: é na casa do Senhor. Amém? É na casa do Senhor. E às vezes o observador pensa assim: eu até aceito ser dizimista, mas eu vou administrar o meu dízimo. Eu não vou dar dízimo lá na igreja para o pastor administrar. Eu não vou dar oferta. Eu vou administrar, eu mesmo administro. Isso não é dízimo e nem oferta. Amém? Amém. E qual foi a maldição de Judas?
Ele observou, até que se enforcou. Meus irmãos, nós não devemos ficar na igreja na condição de observador, Glória a Deus. e sim de participante. Diga glória a Deus. Observar o louvor, a oração, a adoração, a oferta, a pregação da palavra, Aleluia. e sim participar. Quem participa é abençoado. Diga glória a Deus. Boca aberta, coração cheio do Espírito Santo. Boca aberta, coração cheio do poder de Deus. Diga glória a Deus. Levante as mãos e diga assim: eu sou participante e não observador. Amém? Agora, para encerrar, abra a sua Bíblia em Eclesiastes. Para encerrar, esse é o último. Capítulo 11. Eclesiastes. Capítulo 11. Glória a Deus. Quem está abençoado, diga glória a Deus. Eclesiastes 11. Deixa eu falar um pouquinho sobre o projeto de vida. Você que ainda não pegou o envelope e o projeto, hoje Deus vai te dar a oportunidade. Você vai ter a oportunidade de levar o envelope e o projeto. E domingo que vem você vai ter a oportunidade de trazer para a casa de Deus. Mas você não pode ficar num lugar de observador, e sim de participante. Glória a Deus. Senão você não vai conseguir fazer o seu projeto de vida. Aleluia. Senão você não vai conseguir entregar na casa do Senhor a oferta de sacrifício que o próprio Deus vai colocar no seu coração. Aleluia. Deus já pôs no meu, porque eu quero a bênção de Deus. Eu não sou bom. Aleluia. Eu também quero. Afinal de contas, eu sou participante das bênçãos de Deus. Glória a Deus. Eu quero, e Deus já falou comigo que você vai dar oferta. Eu estou colocando no meu coração. E eu até mais ou menos lá dentro disse assim: mas eu já dei, Senhor, uma oferta lá em Caçador, lá na igreja, em dezembro, no projeto de vida. E Deus disse assim: você vai dar de novo. Sério, Senhor? É. Então, amém, amém. Eu vou dar. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus já me permitiu ter tantas experiências com Ele, que eu não posso cometer o erro e o pecado de duvidar da misericórdia de Deus. Não posso duvidar. Não posso duvidar. Olha aqui o que a Bíblia diz no versículo 4: quem observa o vento nunca semeará. Diga assim: eu não sou observador. Fala mais forte: eu não sou observador, sou participante. Amém? Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Oh, glória a Deus. Os médicos procuram entender de que forma os ossos de uma criança
se forma dentro do ventre da mãe Aleluia. e não consegue. Pensa que eles não estudam para isso, que eles não investigam, que eles não... Mas eles não conseguem entender. Sabe por quê? Que isso é obra das mãos do Todo-Poderoso. Isso é obra das mãos de Deus. É obra das mãos de Deus. Às vezes a gente não consegue entender algumas coisas. Bem rapidinho aqui, deixa eu dar um testemunho para você. Eu era pastor em São Carlos, lá perto de Chapecó, uma igreja pequena, os irmãozinhos simples, amados, humildes, eram irmãos que trabalhavam na roça por dia. Sabe o que é trabalhar por dia? Senão, alguns nem imaginam o que é isso. Eles trabalhavam, a maioria trabalhava de dia para comer à noite. E eu fiz uma oração, uma cidadezinha bem próxima, chamada Águas de Chapecó, em Balneário lá, quem sabe alguém conhece. E eu orei por uma criança de um aninho. A criança sofria de ataque, você acredita nisso? E Jesus curou aquela criança do colo da mãe. E nós começamos a fazer culto numa casinha de madeira, e aquela casinha estava quase caindo. E aí eu orei, pedi para Deus que eu queria construir uma igreja lá. Hoje tem uma igreja linda, grande. Aleluia. E aí nós compramos o terreno e começamos a construção da igreja. E um dia eu estava saindo para ajudar o pedreiro, e a missionária está aqui me assistindo, participando, e ela deve lembrar disso. Ela mesma me chamou e disse assim: hoje é o dia de pagar o programa de rádio e não tem dinheiro no caixa para pagar. Nem caixa tinha. Não tinha nem caixa, né, missionária? Que dirá dinheiro. Pastor Humilde, não tinha nem caixa. Não precisava caixa, não tinha muito dinheiro para pôr na caixa. Aí ela disse assim: olha, não tem dinheiro para pagar o programa, e o programa vence hoje. Eu estava saindo, pezinho, quilômetros a pé, para ir e voltar. E aí eu parei e voltei, dobrei os meus joelhos e disse assim: meu Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Aleluia. O Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti. E o Senhor sabe que tem que pagar o programa hoje. Dá um jeito, Senhor. Faz alguma coisa aí, move as águas aí. Foi uma oração assim, sabe, foi curto e grosso. Aí, pá! Levantei e fui. Quando eu cheguei em Águas de Chapecó, entrei, eu senti uma casinha de madeira, onde a gente colocava a roupa de guerra para ir para o serviço. E enquanto eu estava trocando a roupa, eu escutei que alguém chegou lá e disse assim: bom dia. O pedreiro disse: bom dia. O pastor está aí? Ele está assim. Já chamo ele. Aí eu saí e aquele senhor disse: o senhor é pastor? Eu sou o pastor. Muito prazer, pastor. Olha, eu sou de uma outra igreja e eu vim aqui conversar com o senhor porque Deus falou comigo. Eu digo: e lá vem profecia. E agora? Mas fala, meu irmão, o que Deus falou com você? Ele disse: olha, eu estava orando hoje, pastor, agora, na minha casa, eu estava falando com Deus, e Deus falou comigo. O que Deus falou com você? Mas nem me... Olha como é que é as coisas, irmão. Às vezes a gente é incrédulo, sabe? Inocentemente a gente é incrédulo.
Eu havia esquecido que eu tinha feito uma oração para Deus prover o dinheiro para pagar o programa. E aí ele disse assim: pastor, Deus falou comigo, eu estava orando e Deus falou comigo assim: vai lá na igreja e leve uma oferta. Uma oferta? É. E Deus falou o valor para ele. O valor, sabe por quê? Vou dizer para você por quê. Ele disse, e o cheque estava pronto no bolso da camisa, assim, nesse bolsinho aqui, ó. Sabe? Ele não chegou lá e fez o cheque na minha frente. O cheque estava pronto aqui, ó. Ele pegou o cheque do bolso aqui e me deu. E ele disse assim: mas senhor, lá para o meu pastor, lá na igreja? Não, é lá na igreja Cadeia da Prece, lá na Quadrangular. O pastor lá acabou de me pedir. Glória a Deus. Ele me pediu agora e você vai levar lá. E ele era um cara de posses, sabe? Um japonês de posses, membro da Igreja Assembleia de Deus. Aleluia. E ele obedeceu a Deus e puxou o cheque e disse assim: está aqui, pastor, Deus mandou trazer para o senhor. Deus é fiel, irmão. Quando a gente sai da posição de observador, começa a adorar a Deus, participar em Deus as nossas necessidades, Deus é fiel à sua palavra. Ninguém entende os mistérios de Deus, mas nós que conhecemos a Deus, nós sabemos que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel, meu irmão. Confie. Não importa a situação, não importa a dificuldade, Deus é fiel. Diz aí: Deus é fiel. Chacoalha quem está do seu lado e diga assim: Deus é fiel. Amém? Quem observa o vento nunca semeará. Se você ficar observando as coisas, você não vai semear no reino. Saia do lugar de observador e comece a semear em Deus. Semeie aqui no altar, porque esta terra aqui é a única terra que pode dar 100 vezes mais, porque a palavra de Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Diga glória a Deus. Quando o homem planta lá na terra, dependendo da semente, é o que vai nascer. Amém, Jesus? Posso falar um negócio? Fala, filho. Falar. Foi difícil. Eu estava ouvindo o senhor. Paz, irmãos, é o seguinte, eu estava, o pastor falando, estava me tocando no banco mesmo. Semana passada, eu falei do meu trabalho. E eu não tinha dinheiro para trabalhar essa semana. Acabou. Eu não tinha mais nem um centavo. Eu tinha os últimos, as moedinhas que tinha semana passada. Eu doei. Quando foi sábado, a Terezinha estava junto comigo. Meu supervisor ligou: Sadal, estou depositando na tua conta R$200 para trabalhar essa semana. Era isso que eu precisava falar. Deus é fiel. Eu não essa semana passada. Pregou na igreja. Na igreja. Deus te abençoe. Parabéns. Pode aplaudir, Jesus merece. Amém? Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Glórias a ti. Amém? Amém. Parei por aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia.